Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, chegamos ao capítulo 26 aqui do livro de Levítico e nós hoje temos um encontro rápido, só 2 capítulos, né? O livro está acabando. E aqui nesse capítulo 26, Deus ele faz algumas promessas e ele fala e faz algumas advertências. Aqui num primeiro momento, você vê ali a partir do versículo 3 do capítulo 26, que Deus ele diz assim, que se vocês viverem de acordo com os meus decretos, inclusive a minha Bíblia traz título, e esse é o título, né? Se vocês viverem de acordo com os meus decretos. O que vai acontecer? Uma chuva de bênçãos. Quando você começa a ler aqui o capítulo de número 26, você vê que Deus faz uma porção de promessas para o povo de Israel, quando o povo de Israel obedece aos mandamentos do Senhor. E isso, meus irmãos, se aplica ainda às nossas vidas. E as promessas aqui são muito variadas. Ele promete mandar chuva no tempo certo, ou seja, até a natureza vai conspirar ao favor do povo de Deus se o povo obedecer ao Senhor. E é muita coisa. Ele promete prosperidade, ele promete que vai afastar as doenças, as enfermidades. E meus irmãos, se nós acreditamos que vivemos a nova aliança, e Jesus Cristo ele disse que ele não veio anular a lei, mas ele veio consolidar a lei, cumprir a lei, nós entendemos então que nós somos herdeiros em Jesus Cristo das bênçãos de Abraão. É difícil de entender, né? Mas Jesus Cristo nos fez herdeiros dessas promessas aqui. E às vezes nós batistas temos muita dificuldade de falar sobre prosperidade, né? É a teologia da prosperidade. E aqui a gente precisa entender que há um princípio espiritual envolvido aqui nesse texto. O princípio de que se nós formos obedientes ao Senhor, seremos prósperos e abençoados em diversas áreas da nossa vida. Isso não significa que ocasionalmente a gente não vai viver problemas, teremos problemas. Jesus nos disse isso, né, que ele viveu aflições, né, mas que ele venceu o mundo. Mas nós devemos entender que há promessas aqui para nós também, de que se formos obedientes, prósperos e abençoados seremos. Mas no capítulo 26 há uma segunda parte. O texto diz que se nós formos desobedientes, maldições viveremos. E a minha Bíblia ela traz o título, ela diz assim, olha, mas, começa lá no versículo 14, mas se vocês se negarem a me obedecer, e aqui você vê uma série de maldições derramadas sobre o povo de Deus. Então nós precisamos guardar aqui o seguinte: obediência gera bênção, desobediência atrai maldição. Repete comigo, obediência gera bênção, desobediência atrai maldição. Precisamos, meus irmãos, viver dentro da obediência se queremos ser abençoados e abençoadas pelo Senhor. Chegamos ao capítulo 27 para encerrar o livro de Êxodo. E aqui no capítulo 27, esse capítulo ele trata principalmente sobre a questão de votos feitos. E aqui o texto nos ensina que nós não devemos tratar os nossos votos com frivolidade. Ou seja, não devemos tratar os nossos votos feitos ao Senhor com banalidade, de qualquer maneira. Eu não estou entendendo. O que isso significa? Não devemos nos comprometer com Deus a fazermos algumas coisas, fazermos juramentos, promessas, propósitos e não cumprirmos. Aqui no capítulo de número 27, nós aprendemos que Deus leva a sério os nossos votos. Deus, ele leva a sério as nossas promessas. Deus, ele leva a sério os nossos propósitos. E quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós devemos cumprir. E nós vemos que Deus trata os nossos votos com muita seriedade. E ele recebe os nossos votos como uma forma de adoração. Então, se você faz um voto ao Senhor, se eu faço um voto ao Senhor, nós devemos cumprir. E quando cumprimos, somos abençoados pelo Senhor. Assim nós terminamos o nosso livro de Levítico. Só fazer uma observação final. Talvez alguém fique confuso
ao chegar lá no versículo de número 29, esse texto é muito polêmico, e aqui no versículo 29 diz assim: nenhuma pessoa consagrada à destruição poderá ser resgatada. E aqui muitos teólogos dizem assim, então naquela época havia sacrifícios humanos. Tem teólogo que fala assim, pessoal, mas isso não vai ao encontro do teor geral da Bíblia. Por toda a Bíblia Sagrada, Deus diz que não aceita, ele nunca aceitou sacrifícios humanos. O que você deve entender aqui é que o versículo 29, quando ele fala que pessoa consagrada à destruição, está falando daqueles que foram condenados à pena capital por serem criminosos, por terem praticado idolatria, feitiçaria. Consagrado significa separado. Aqueles separados para a pena de morte, eles não poderão ser resgatados porque cometeram pecados muito hediondos contra Deus. E aí lá no final, nos versículos 30 a 33, diz assim: ninguém poderá escolher para si os bons e entregar os defeituosos. Está falando do dízimo, né? Da 10ª parte que deveria ser entregue ao Senhor. Aprendemos aqui um princípio espiritual. Para Deus sempre devemos dar o melhor. Muita gente queria dar os animais defeituosos e ficar com os melhores animais. Deus não aceitava isso. Ele só aceitava o melhor. Meus irmãos, Deus só aceita o nosso melhor. Precisamos dedicar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Beijo no seu coração. Assim, agora sim, né? Terminamos o livro de Levítico e amanhã começamos o livro dos Números. Pastor, por que números, né? Por que números? Porque ele vai falar dos 40 anos que o povo viveu no deserto e durante esses 40 anos houve 2 censos onde o povo foi numerado. É só por isso. Amanhã começamos então nessa viagem aí pelas histórias dos números. 40 anos do povo em meio ao deserto depois da liberdade do Egito. Beijão, até amanhã. Seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia.